Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, hoje é dia 5/6/2020 e a temática da nossa aula é sujeitos do processo, acho que quinta parte. Então, nosso objetivo hoje é terminar os auxiliares da Justiça e, além de terminar os auxiliares da Justiça, nós vamos entrar no Ministério Público e eu vou explicitar para vocês as regras relacionadas com o Ministério Público para depois, né, para terminar os sujeitos do processo, explicitando que Defensoria Pública, Advocacia Particular, Advocacia Pública já foram lecionados em momentos anteriores. Então, faltam os seguintes sujeitos do processo. Na aula passada, a gente falou de juízes, né? E além dos juízes, falamos do escrivão e chefe de secretaria, falamos dos escreventes aqui junto, falamos dos oficiais de justiça, do perito, né? E agora a gente tem que continuar falando esses últimos serventuários, os últimos auxiliares da justiça, para que vocês, de fato, tenham o conhecimento completo disso. Nós falamos também do perito, né? Então, na aula passada. Então, daqui para frente, a gente vai de administrador em diante. Tá bom, senhores? De depositário em diante. E o próximo auxiliar da justiça é o que nós chamamos de depositário judicial. Ao falarmos do depositário judicial, eu chamo a atenção de vocês do Código de Processo Civil, né? Então, ele vai estar lá no artigo 158 e 159 seguintes, né? E aí nós podemos analisar tanto o depositário quanto o administrador. Então, artigo 159 até 161, artigo 159/1 do CPC, né? Então, são dispositivos comuns também ao administrador judicial, leitura obrigatória para efeitos de estudo, é importante. E aqui agora eu tenho que falar o seguinte: é pessoa física, não é isso? Nomeada dentro do processo para proceder à guarda de bens móveis, fungíveis ou infungíveis, né, sob sua inteira responsabilidade, tá? Antigamente, cabia a decretação da prisão civil do depositário infiel, inclusive o judicial, para que ele devolvesse o bem guardado, sob sua guarda. A partir da súmula vinculante, se não me falha a memória, a súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal, não foi mais permitida a decretação de tal prisão civil, cabendo apenas o direito de indenização pelos danos causados pelo depositário. Já adianto para vocês que eu vejo casos de estagiário de escritórios de advocacia bancária, que são comumente nomeados depositários em ações de busca e apreensão fiduciária de veículos, tá? Eu volto a falar para vocês que aplicam-se as regras do contrato de depósito. Vocês devem estar aprendendo, vocês devem aprender nesse semestre ou no semestre que vem.
tá? Previstos no Código Civil de 2002, para efeitos cíveis derivados dessa responsabilidade do depositário. Tá claro, gente? Então, muita atenção. Não é uma figura interessante de ser exercida, não é uma figura interessante, mas que vocês devem saber que ela existe. Então, aqui, artigo 149. A guarda e conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados, arrecadados serão confiados a depositário ou administrador. Não dispõe a lei de outro modo. Por seu trabalho, o depositário administrador receberá remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, o tempo de serviço e as dificuldades. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos para indicação do depositário administrador. O depositário administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada. Isso a gente chama de glosar a remuneração. Mas tem direito de haver o que legitimamente despendeu no exercício do cargo. O que ele gastou, ele pode receber de volta. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo da sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da jurisdição. Então, muita atenção, tá? A parte da edição da súmula vinculante não é mais permitida a prisão civil, cabendo apenas o direito de indenização, não é isso? Mas responsabilidade penal, se típica a conduta, não é isso? E ainda multa por ato atentatório à dignidade da jurisdição, que eu já expliquei para vocês quando eu falei de litigância de má-fé, tá certo, senhores? Que é aquela hipótese do artigo 81, 82, que já foi ensinada anteriormente. Né? Então, dito isso, nós vamos para o próximo, que é o administrador judicial. E aí eu vou diferenciar a figura de um para outro, tá certo? Já expliquei qual é o caso do depositário, e agora eu tenho que falar para vocês os casos de administrador judicial. Né? Então, dito isso, nós temos pessoa física com conhecimento específico de gestão e administração de bens de terceiros. Então, aquele vulgo administrador, né? Administrador, né? Que é nomeado, pessoa física, nomeado nos autos pelo juiz para administrar provisoriamente bens ou direitos colados ao processo, seja ele de conhecimento, ou de execução. Então, vamos aos exemplos. Exemplo, né? Primeiro caso, tá? É muito comum administrador judicial, tá? Em processos de falência ou recuperação de empresas. Se não me falha a memória, a Lei 11.101 de 2004, 2005. Vou colocar a data, não, vou procurar aqui, tá? E de acordo com essa lei, né, a Lei 11.101, 2004, deixa eu ver, de 2005, é a lei que disciplina a recuperação judicial e a falência de devedor empresário. Tá claro? Então, segundo essa lei, na hora que nós temos a arrecadação dos bens do falido, ele passa a administrar a totalidade desses bens. Além desse caso, nós temos outro caso importante de administrador judicial, seria o caso de anticrese processual, né, que a gente chama de usufruto forçado de bem ou de empresa, que é uma modalidade de expropriação
expropriação dentro do processo de execução, aí é o artigo 825 do CPC, e esse artigo 825 lá fala claramente quais são as modalidades de expropriação. A expropriação consiste, e aí que fala a apropriação de fundos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento de outros bens. Então, seria o inciso 3, que tem previsão expressa, tá? Também de um procedimento próprio dentro da penhora de bens de terceiros. E aí, o que acontece? É muito comum esse caso quando se penhora um bem cujo valor é muito superior ao da dívida. E aí, não é tão comum isso acontecer. Vamos lá, imaginemos que eu tenho uma dívida de R$10.000, né, objeto de processo de execução, e o juiz penhore um imóvel do executado, livre, desembaraçado e penhorável, que vale R$1 milhão. Não tem sentido você leiloar um imóvel de R$1 milhão para receber R$10.000. E aí o que ele faz? Ele nomeia um administrador judicial, e esse administrador judicial ele vai alugar aquele imóvel durante um período que seja suficiente para o pagamento da dívida. E isso é o que chamamos de anticrese processual. Vocês vão estudar em processo civil 3. Processo civil 3. Essa é a matéria de processo civil 3, tá bom? E existem outros casos, tá bom, senhores? Outros casos de administrador judicial. Além disso, agora nós vamos para o intérprete e para o tradutor. Então, vamos lá, eles. Administrador. Então, vamos ao intérprete. Então, vamos falar aqui dos dois de uma vez. Intérprete ou tradutor. E aí nós temos dispositivos expressos, né, a partir do artigo 162 do CPC. E aí, nesse artigo 162 e seguintes do CPC, nós temos uma previsão tanto do intérprete quanto do tradutor. Né? Ao falarmos de intérprete, nós estamos falando da convocação de pessoas para fazer a tradução simultânea do que foi falado por uma pessoa estrangeira ou por uma pessoa que não tem a capacidade de fala. Então, nós estamos falando, pode ser um intérprete de Libras, por exemplo, tá bom, senhores? Agora, quando nós estamos falando de um tradutor, é aquele que vai traduzir para idiomas estrangeiros, né, os atos processuais que foram emitidos. E vice-versa, especialmente quando nós falamos de cartas rogatórias. Então, essas seriam mais ou menos as explicações de cada um deles, né? E aí se fala aqui no artigo 162 e 163 quais são os casos em que há necessidade de nomeação de um tradutor ou intérprete. Vamos lá. Tradutor, quando for traduzir um documento redigido em língua estrangeira, verter para português as declarações de partes e testemunhas que não conhecem o idioma nacional, aí esse seria o intérprete. Tá claro, senhores? E realizar a interpretação simultânea de depoimentos de partes ou testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por Libras, língua brasileira de sinais. Tá? Então, esses são os casos. E aí nós temos uns casos o quê? De impedimento de ser tradutor e intérprete. Então, eu relembro a vocês que as hipóteses de intérprete se presta a traduzir simultaneamente declarações de partes, testemunhas que não falam a língua portuguesa ou que apenas se comunicam por Libras. Isso é o tradutor, ele se presta a traduzir documentos escritos para a língua portuguesa, tá? Para a língua portuguesa, né? Que é a nossa, né? E estão redigidos em língua estrangeira. Certo, senhores?
Então, em síntese, são essas as disposições. Também peço leitura obrigatória dos dispositivos. Falamos que existem impedimentos para figurar nessa situação. Então, muita atenção. Em ambos os casos, nós estamos falando de profissionais autônomos que serão remunerados pelo juiz, salvo em alguns locais que têm já servidores públicos cursados para essa função. Tá bom, gente? Especialmente em organismos internacionais. Tá? Então, salvo organismos internacionais. Então, lá no STJ, nós temos tradutor para uma determinada língua que já é servidor público. Impedimentos para tal figura. Então, nós estamos falando que o artigo 163 prevê esses impedimentos. E, finalmente, nós temos o artigo 174, não é isso? Porque se aplica a ele também as regras do artigo 158, 157, 158. Na hora que vocês vão lá, nós estamos falando das regras de perito. Né? Então, essas regras de perito, né, que são os deveres do perito, munus público, também se aplicam para eles. Aplicação diária complementar, não é subsidiária, das regras de perito. Aqui ele pode ser distinguido, artigo 164, 157, 158, todas de leitura obrigatória. Tá claro, gente? Então, muita atenção e vamos para frente. Finalmente, quase que finalmente, ainda falta duas figuras, né, que nós temos ainda, o mediador, conciliador, o partidor, distribuidor, contabilista e o regulador de avarias, tem vários, então vou acelerar, porque está precisando dar uma acelerada, porque senão a gente não termina. Nós temos ainda o mediador e conciliador judicial. É uma parte importante no processo, porque eu ensinei anteriormente para vocês, nós tivemos um fomento da atividade de autocomposição dentro do processo. Então, tem muitos artigos, 175, todos eles de leitura obrigatória por vocês. Né? E aí, quando a gente fala do mediador e conciliador, são pessoas que exercem serviço público lato sensu, ou seja, exerce função pública, vou até falar função pública lato sensu. Então, quando a gente fala de função pública lato sensu, entendam no conceito do direito penal, ou seja, tá, quando eles estão em exercício da função, normalmente, tá, eles estão exercendo função pública, então eles estão submetidos às regras de servidor público. E aí, eles podem ou não ser concursados, e aí eles se tornarão servidores públicos, né? Que exercem a função de implementar a autocomposição em processos judiciais. Está claro, senhores? Autocomposição. Eu lembro para vocês aquelas regras de composição que podem ser o quê? A submissão, né, que é o reconhecimento da procedência do pedido. Pode ser ainda a transação com múltiplas, com recíprocas concessões, não é isso? Ou ainda a renúncia da pretensão, que a gente chama de renúncia do autor.
renúncia do autor, alguns chamam inclusive de desistência da pretensão. Tá? Então, essas são as terminologias do processo. A regra geral é que ocorra por transação, tá, Gerson? Por transação com recíprocas concessões. Nós falamos que pode haver, obviamente, outras hipóteses. E aí a gente consegue diferenciar o mediador do conciliador. Quando a gente fala de mediador judicial, tá? É profissional com conhecimento técnico, não é isso? De mediação, uma ciência do direito já hoje em dia, ciência jurídica, técnico de mediação e, vírgula, por vezes, de psicologia ou assistência social. Tá bom, senhores? Aplica a Lei 13.140 de 2015, não é isso? E tenta que as partes próprias cheguem à solução do litígio. Não há uma imposição de acordo, elas acordam por si próprias. Por sua vez, nós temos o conciliador judicial, e o conciliador judicial normalmente é estagiário com a atuação perante o Poder Judiciário, elaborando nas centrais de conciliação, seja dos juizados especiais, e aí aplicando a Lei 9.099 de 95, que é anterior ao CPC, ou nas Sejuscs, acho que é um nome que foi uniformizado pela Justiça Estadual. Sejusc é Centro de Justiça e Cidadania, né, na Sejuscs, vou até pôr em minúsculo. E essas Sejuscs foram implementadas após o advento do CPC, que é a Lei 13.105, né, de 2015, o CPC de 2015, que tem como objetivo o princípio básico, o princípio de conciliação e de autocomposição, que eu já ensinei para vocês na parte inicial da matéria. Tá claro, senhores? E essas são as diferenças entre mediador e conciliador. Relembro vocês que nós temos 10 artigos, todos de leitura obrigatória. É importante que vocês leiam esses dispositivos, né, para entender mais ou menos a função, como será escolhido o processo, né, e caso vocês tenham interesse em solicitar um estágio no Poder Judiciário junto às centrais de conciliação, para que vocês já tenham um passo à frente desses demais. Então, quando a gente fala de autocomposição, não é isso? Nós estamos falando, obviamente, de solução de conflitos de interesse, solução consensual, sejam individuais ou coletivos. Quando a gente fala desses conflitos coletivos, normalmente nós trabalhamos também em ações civis públicas, e depois do acidente ambiental, do desastre ambiental Samarco e Brumadinho, né, da Samarco, que foi em Bento Rodrigues, no município de Mariana, e o da Vale, que foi ali em Brumadinho, foram feitas inúmeras sessões de ação com participação do Ministério Público, advogados da Vale, associações de moradores, com o objetivo de tentar chegar a uma solução parcial, uma solução consensual do conflito de interesse. Então, nós temos tanto para conflitos individuais como coletivos. Tá claro, senhores? E aí vamos para as últimas figuras, que não tem dispositivo próprio. Não tem dispositivo próprio. Tá?
Quando nós falamos agora dos últimos casos que estão no artigo 149, nós vamos primeiro para o partidor judicial. Partidor judicial. Se não me falha a memória, o artigo disponível vai ser o artigo 655 do CPC, tá? E eu tenho que dar uma olhadinha e conferir se é ele mesmo. Né? Não é ele. É o artigo aqui, 651. Tá joia, senhores? E o artigo 651 do CPC prevê a figura do partidor judicial. E o partidor judicial normalmente é um advogado, nomeado pelo juiz da vara de sucessões e ausência. Tá? Para apresentar esboço de partida em processos de inventário. Tá? Atualmente é em desuso porque o juiz determina que o próprio advogado das partes tal esboço cumprindo as regras do artigo, agora sim, 653. Aqui, ó. Certo, gente? A partilha constará. Tá? Só ocorre essa nomeação quando o advogado das partes não consegue fazer o esboço de partilha. Tá certo, senhores? Hoje em dia é assim. Antigamente, existia um servidor público para o cargo de partidor judicial. Hoje em dia, parece que esse cargo deixou de ser provido há anos, em função dessa prática judicial de imposição da atividade de esboço de partilha ao próprio advogado. E é bem mais econômico, né? Se é mais econômico, nós temos claramente que é mais razoável que se faça dessa forma. Tá claro, gente? Finalmente, nós temos, então, esse é o partidor, né? E aí a gente tem o quê? O distribuidor judicial. Ao falarmos de distribuidor judicial, eu remeto os senhores a um servidor público responsável, servidor público, quando eu falo, obviamente, concursado, responsável pela gestão do cartório distribuidor. Existe, e eu vou explicar isso já brevemente para vocês, em comarcas que possuem mais de uma vara, não é isso? Com a mesma competência para a decisão, para o conhecimento e decisão das demandas judiciais. Ele é responsável pela regularidade cadastral das demandas, não é isso? Evitar que o nome das partes seja errado, por exemplo, dentro de um processo. Depois do PJE ficou muito mais fácil, porque na hora que você insere o número do CPF da parte, automaticamente já aparece o nome completo e correto da parte. Antigamente, quando os processos eram físicos, era muito comum o nome da parte estar errado na petição inicial. E hoje em dia ainda é comum isso acontecer quando o autor não tem o número do CPF da parte, tá? E aí ele cadastra no PJE uma parte do número do CPF. Quando isso acontece, pode dar algum problema.
e esse cadastro é importante, sendo de extrema relevância, em virtude das certidões, e aí eu vou escrever positivas ou negativas, de feitos ajuizados, certo, senhores? Se você não coloca o nome da parte corretamente dentro do processo, nós temos uma série de problemas, tá joia, senhores? Por exemplo, se eu estou processado e meu nome está errado, e eu quero vender um imóvel, só para vocês terem uma ideia, eu vou no fórum, tiro uma certidão negativa, porque o meu nome está errado, apesar de eu estar sendo processado, e eu apresento essa certidão negativa de feitos ajuizados para o eventual comprador. Aí, na hora que o comprador fala, ele não tem processo nenhum, o imóvel é livre desembaraçado, não tem gravames no cartório de registro de imóveis, então ele simplesmente vai lá, compra o imóvel. E eu, em função dessa venda, eu posso me reduzir à insolvência, ou seja, ninguém mais vai ter nenhum patrimônio para receber eventuais condenações que eu venha a sofrer. E isso a gente chama, inclusive, de fraude à execução. Tá claro, senhores? Agora, como não há registro do processo no cartório de registro de imóveis, essa alienação para o terceiro é considerada uma alienação e aquele é válida, é considerado válida, porque o terceiro foi adquirente de fé. Então, só para vocês terem uma ideia da dificuldade dos problemas que nós podemos ter na prática se o nome de uma parte estiver cadastrado equivocadamente. E aí eu faço referência a vocês ao artigo 286 do Código de Processo Civil, que prevê a distribuição e registro do processo. Então, olha aqui, serão distribuídas por dependência. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Olha o que eu estou falando aqui, O distribuidor judicial é onde houver mais de um juiz. Então, eu faço referência a vocês aos seguintes artigos. Artigos 284, obviamente, segunda parte. Artigo 286, que fala das hipóteses de distribuição por dependência. Tá aqui, Artigo 285, que fala da distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo critério a rigorosa igualdade. O que significa? Eu sou juiz de vara de família, e tem duas varas onde eu exerço a jurisdição, se eu recebi 50 processos num dia para julgar, o outro juiz da segunda vara de família tem que receber os 50 processos. Então, eu faço referência aos 284 do CPC, até o artigo 290 do CPC, que diz respeito ao cartório distribuidor. Então, é aquele que elabora no servidor público responsável pela gestão do cartório distribuidor, que existe em comarcas que possuem mais de uma vara com a mesma competência para conhecimento da decisão. Certinho, conceito perfeito. Tá claro, gente? Atenção, olha aqui, serão distribuídas. O que chama a atenção da gente é aqui, artigo 288 e 290, até o 290. Então, olha aqui, artigo 288 do CPC, que traz uma questão de ordem pública. E por que a questão de ordem pública? Em função das certidões negativas ou positivas de feitos ajuizados. Tem imobiliária que pede essa certidão, inclusive para vender um imóvel, da Justiça do Trabalho. Então, você tem certidão negativa da Justiça do Trabalho, da Justiça Civil, da Justiça Estadual. É só você vir dentro do site do tribunal, e aí dentro do site do tribunal você pede certidões. E aí nas certidões você emite essa certidão com base no trabalho do distribuidor judicial. Então aqui, certidões judiciais. Na hora que você pede a certidão, eu posso pedir a certidão de feitos ajuizados, emissão de certidões, autenticidade de certidões. Então, solicitar a certidão judicial. E aí você solicita essa certidão. Eu estou mostrando para vocês dentro do site do Tribunal de Justiça. E tudo é de responsabilidade. Eu posso pedir uma certidão de pessoa física, de feitos ajuizados, de pessoa jurídica, ou mesmo de advogados.
E aí eles emitem essa certidão. Essa certidão pode ser civil, criminal, de primeira, de segunda instância, e eu posso pedir, inclusive, de advogados. Olha as certidões. Normal, vintenária. Para que é a certidão normal? Para saber quais são os feitos ajuizados. Vintenária para saber se algum imóvel está sendo mandado em ação de uso capião, reivindicatória, reintegração de posse, de insolvência, que o devedor não tem processos de execução coletiva contra ele, de execução civil, que não tem processos de execução em face dele, tá? A insolvência é a falência civil, a falência concordata é a do empresário, e não tem ainda, e ainda tem certidões para efeitos de tutela e curatela. Então, eu mostrei aqui para vocês como seriam emitidas essas certidões, e essas certidões são todas decorrentes da função do distribuidor judicial. E aí, vamos lá. Finalmente, nós temos o contabilista. E ao falarmos do contabilista, nós estamos falando de servidor público, obviamente concursado, né? Concursado, com formação específica, tá? Em contábeis, né? Então, ou seja, contábeis é um curso superior, graduação em ciências contábeis. Senhores, que elabora cálculos judiciais por determinação do juiz, especialmente em causas, tá? Em causas patrocinadas pela Defensoria Pública ou em que a parte é beneficiária de justiça gratuita. Tá bom, senhores? Atenção! Somente os autos são remetidos ao setor de contabilidade quando existe controvérsia entre as partes sobre valores de débito. Tá? Os autos são emitidos em regra geral. Por que em regra geral? Porque, lá em regra geral, excepcionalmente, em regra geral, responsável pelos cálculos judiciais, são as partes do processo, mediante representação de seus procuradores. Então, quem faz o cálculo hoje em dia, em regra, são os advogados. Aí vocês vão falar, pô, professor, estou me formando em direito porque eu sou péssimo em matemática. Não importa. A regra é quem faz o cálculo é o advogado. E eu vou mostrar isso para vocês no artigo 508, 509 do CPC. E aí, no artigo 509, nós temos necessariamente o que a gente chama de liquidação por cálculo. Parágrafo 1º, acho que é mais de um. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Porque fala, quando na sentença houver parte líquida, não. É o parágrafo 2º. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor promoverá desde logo o cumprimento de sentença. Esse é o parágrafo 2º. Terceiro, o Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Então, olha lá. Terceiro. Tá, então, e a liquidação, não é esse. E tem outros dispositivos também.
Onde que vai estar mesmo? Se não me falha a memória, no artigo 524 do CPC. Então, eu estou dando exemplos para vocês, porque essa é a regra. E aí vocês leem os artigos para terem ciência do que nós estamos falando. Artigo 524. Aqui, ó. Quem é que apresenta o cálculo? É o exequente na petição de cumprimento de sentença. E aí tem aqui o problema que eu falei aqui para vocês, ó. Que são os parágrafos 1º a 5º. CPC. Então, aqui fala claramente, ó, quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada o valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entenderá adequada. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuar, exceto se outro for determinado. Quando a elaboração demonstrativa depender de dados em poder de terceiros, o juiz poderá requisitá-los sob pena de cominação de crime de desobediência. Quando a complementação depender de dados adicionais em poder do executado, ele determina. Então, eu vou utilizar aqui, para todos os efeitos para vocês, o parágrafo 1º e 2º do CPC, que são, de fato, regras de contabilista. E aí você tem outra regra, se não me falha a memória, que vai estar no artigo 798, que é a aplicação subsidiária disso também. Qual que é o 798? Parágrafo único. Então, tenham atenção com esses dispositivos. Na Justiça Federal, e aí eu vou falar para vocês, porque nós temos atuação forte na Justiça Federal. Na Justiça Federal existe um setor próprio, especialmente para as causas de juizado especial federal. É chamado de SECAG. Tá? E SECAG é a seção de cálculos judiciais. Atua frequentemente nessa lei que eu já citei para vocês, que é a Lei 10.259 de 2000. Tá bom, senhores? Isso. Finalmente, vamos lá, vamos a ele. Nós temos o último auxiliar. É o regulador de avarias. Ponto. Quando a gente fala de regulador de avarias, trata-se de um perito especial para fixar os danos derivados de uma avaria grossa. Que é danos propositais causados em embarcações em alto mar, com o objetivo de preservar a carga transportada em navios para importação e exportação internacional de produtos. Certo, senhores, é uma matéria que vocês aprendem em Direito Processual Civil 2, que se chama regulação de avaria grossa. A regulação de avaria grossa, é um procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto no CPC, nos artigos, agora vamos pegar de jeito, 718,
718 seguintes do CPC. Então, vamos lá, vamos conferir. 708. Restauração de corpos. Errei. Vai estar para frente. Achei. 707 ao 711. Tá bom, senhores? 707 ao 711 do CPC. Não vou pedir leitura obrigatória, porque, de fato, é uma matéria que vocês vão aprender a posterior. Tá joia? A posteriori. Tá claro, senhores? Então, é um perito especial que vai fixar os danos. A gente fala que vai fixar, quando a gente fala fixar, é uma estimativa de danos, dos danos derivados de uma avaria grossa, que são danos propositais. Certo. Isso mesmo, senhores. Isso é o regulador de avaria grossa. E aí vocês acham ele aqui, ó. Quando não existir consenso acerca da nomeação de um regulador de avarias, o juiz de direito da comarca do porto onde o navio houver chegado, provocado por qualquer da parte interessada, nomeará um de notório conhecimento. Então, senhores, é um perito especial, não é servidor público, ele é um profissional autônomo que costuma trabalhar em regiões de portos, ou seja, Porto de Santos, de Pojuca, em Pernambuco, não é isso? Então, são mais ou menos esses são os reguladores de avaria grossa. Tá claro, gente? Então, ele vai verificar a extensão do dano e a questão da explicação para vocês o que é um processo de regulação de avaria grossa normalmente verificar quem tem que pagar esse dano. E, normalmente, quem tem que pagar esse dano não é o transportador, mas sim aquele que tem os produtos transportados, porque eles estragam o navio de propósito para preservar a carga. Tá claro, senhores? Então, é isso mais ou menos. Vocês vão estudar isso em processo 2. Agora, direito marítimo, pelo menos no nosso curso, não é uma disciplina autônoma, tá? Mas seria uma disciplina autônoma de direito marítimo. Mas, de uma forma ou de outra, agora vocês já sabem o que é regulação de avaria grossa. E, finalmente, para acabar nossa aula de hoje, nós vamos entrar no item 4.7, né, que é o último auxiliar, que é o Ministério Público. E ao falarmos de Ministério Público, se não me falha a memória, ele vai estar previsto nos artigos 176 e seguintes do Código de Processo Civil. Nós estamos falando, nesse caso, de leitura obrigatória desses dispositivos. E quando nós falamos desses dispositivos do Ministério Público, todos eles de leitura obrigatória, então vamos lá para eles, 176. Ministério Público. Tá? Ele vai até o artigo 181. Então, vamos complementar aqui do CPC. Eu ressalto para vocês que, além desses artigos, nós temos artigos próprios na Constituição da República, 199 da Constituição da República de 88. Tá? Também de leitura obrigatória. Então, aí eu chamo a atenção de Então, vocês vão começar lendo os artigos da Constituição sobre Ministério Público. Saiu a memória, mas está aqui. Tá? É o artigo 7 seguintes, 127 até o 129. Deixa eu só conferir. Mais 130. 127 até o 130 da Constituição. Tá? Todos de leitura obrigatória. Ministério Público, vocês vão estudar isso em direito constitucional, mas de uma forma ou de outra eu vou mencionar. É órgão autônomo, não é isso? Considerado por muitos como quarto poder do Estado. Então, eu vou até fazer aqui um quarto poder do Estado, entre aspas, porque alguns falam disso, né?
que objetiva a fiscalização do cumprimento do ordenamento jurídico como um todo. Nesse caso, ele é chamado de fiscal da lei, também chamado do latim de custos legis, tá bom? Fiscal da lei, o custos legis. Ou ainda, como parte nos casos em que tutela direitos difusos, que são de toda a coletividade, não é isso? Transindividuais, coletivos, que são aqueles de uma determinada coletividade, né, que é determinável por um todo, né? E individuais homogêneos. E eu faço referência para aqueles conceitos do Código de Defesa do Consumidor que eu já mencionei anteriormente para vocês em aula presencial, que é o artigo 81, tá? Como parte nos casos em que tutela direitos difusos, coletivos individuais homogêneos, de incapazes, conflitos coletivos de terra, que são casos em que o Ministério Público atua, de interesse de idosos, e aí aplica o Estatuto do Idoso, que fala que o Ministério Público, Estatuto do Idoso, que fala que o Ministério Público também atua nos processos de idosos. Tá claro, gente? E ainda promove as ações penais públicas, sejam elas condicionadas ou não, ou incondicionadas. Tá claro, gente? E aí é de acordo com o Código de Processo Penal. Tudo bem, senhores? Então, nós estamos falando que aqui é uma função essencial à administração da justiça, Peço novamente a leitura da Constituição, porque nesses artigos da Constituição nós temos as garantias, né, o órgão como um todo. Então, aqui nesses artigos, vocês vão ver, tá? Aqui, vocês vão estudar em constitucional, mas se não estudaram, pelo menos aqui a gente já fala. Vocês vão verificar o órgão, a composição do Ministério Público, do MP, Ministério Público. Então, olha aqui, ó. Princípios institucionais, órgão, princípios, composição, a composição está aqui, abrange, quais são? Ministério Público da União, Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar, do Federal e Território e dos Estados. E aí fala de cada um deles, tá claro, gente? Além disso, vocês têm o quê? As garantias do Ministério Público, que são as mesmas da magistratura, né? Inamovibilidade, redutibilidade, subsídios, né? Isso, e ainda a vitaliciedade, que vocês já estudaram em constitucional, ou se não estudaram, vão estudar, tá? Tem ainda as vedações, além das vedações, o que ele não pode fazer? E aí nós temos as funções institucionais, que são normalmente as atribuições do Ministério Público. Então, aí aqui vai falar, promover a ação penal pública na forma da lei. Olha aqui, ação penal pública. Né? Promover o inquérito civil e a ação civil pública. Promover a ação de inconstitucionalidade. E aí tem vários dispositivos importantes. Né? O artigo 130 fala da atuação junto aos tribunais de contas, e eu esqueci aqui do 130A, que é importante. E o 130A vai prever o quê? Nos tribunais de conta da União, TCU ou TCE.
TCEs dos estados, e ainda prevê o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que é o artigo 130A. Tá claro, gente? Então, aqui fala do Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo bem, gente? Quando a gente vai para o Código de Processo Civil, Código de Processo Civil, nos artigos 176 até o final, 181, obviamente, leitura obrigatória do CPC, e para terminar a nossa matéria, eu vou apresentar para vocês, brevemente, esses dispositivos. Como que nós vamos fazer isso? Tá? Rapidamente. O que nós chamamos de atuação? A atuação da defesa da ordem jurídica, que eu expliquei no conceito, o regime democrático e os interesses e direitos sociais individuais indisponíveis. Então, o artigo 176 faz um resumo das atribuições. Nós temos resumo das atribuições. Em síntese. Certo? O artigo 177, ele prevê o Ministério Público como parte, MP como parte no processo. Aí vem o que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá? O artigo 178 prevê, não é isso? O Ministério Público como custos legis, fiscal da lei. Fiscal da lei. Então, aqui ele atua como fiscal da lei ou interveniente da ordem jurídica. E aí, o que nós temos? A partir daqui, tá? São o quê? O artigo 179 do CPC, as prerrogativas processuais do Ministério Público, do MP. Obrigatória leitura, tá? Aviso dos autos depois das partes. Artigo 180 também é o prazo em dobro que ele tem para se manifestar nos autos, que tem início a partir da sua intimação pessoal, tá? E o artigo 181, nós temos o quê? Artigo 181, a exemplo do juiz, nós temos a responsabilidade criminal do Ministério Público, do representante do Ministério Público, né? Será civil e regressivamente responsável por agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Então, não é criminal, é só civil do membro do Ministério Público. Tá? Infelizmente, teve que ser rápido mesmo, para a gente concluir, e eu peço a todos que formulem as suas perguntas na maior brevidade possível, para que a gente possa encerrar nossa videoconferência. Eu agradeço a todos a presença, tá? E vou fechar a gravação para que essa gravação seja, de fato, disponibilizada no YouTube a posteriori para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a nossas aulas. Muito obrigado a todos e cuidem durante o período de isolamento.